Com ele, claro, Jairo Nascimento já aqui com a gente. Bom dia, Jairo. Bom dia. Vamos lá falar de Copa do Mundo, Bora. Porque já conhecemos a primeira seleção finalista do Mundial, a Espanha. E depois de 16 anos da conquista na África do Sul, vai em busca do seu segundo título. Exatamente. Lá em 2010, eles foram meio daquele jeito, né? A gente tá brincando, né? É como se fosse um mineirês, assim, né? Meio mineiro. Meio devagar, meio tranquilo, vem chegando, conquistaram o título em 2010. O caminho parece que está repetindo agora, hein? Olha, teve uma atuação segura a equipe da Espanha, venceu a França por 2-0, o jogo lá em Dallas, e agora espera o adversário que saiu hoje do jogo entre Inglaterra e Argentina. Vamos lá, o primeiro gol saiu aos 19 minutos do primeiro tempo. A gente vê as imagens, quando o Lamine Yamal sofreu um pênalti do Digne. Aí, quem converteu, olha só o momento do que o Digne vai dar um chute aí, ó. No Yamal, hein? Depois o Oyarzabal cobrou e abriu o placar. Quinto gol do artilheiro espanhol na Copa, hein? Vamos rever o momento em que ele manda para o mesmo lado que o Mayan vai, porém não é suficiente. A França teve muita dificuldade para criar chances de empate. E na segunda etapa a Espanha continuou controlando o jogo com o Pedro Porro marcando após uma tabela com Dani Olmo. Sem força para reagir, a França, que estava com uma campanha de 100%, deu adeus à competição. A Espanha vai disputar a sua segunda final de Mundial. A gente revê aí o momento do gol do Pedro Porro. E agora quero trazer para você a análise do Bruno Rodrigues, que acompanhou, né, essa partida da semifinal. E a gente vê o momento aí da comemoração do Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, com a sua comissão. Do outro lado, o Mbappé indo decepcionado para o vestiário. Pois é, a gente vai trazer a análise do Bruno, mas quero antes te ouvir, Jairo. O que você achou aí desse resultado, hein? Porque surpreendeu muita gente. Muita gente apostava numa vitória da França. Exato. Eu vou fazer duas análises, então. Mais para frente está combinado aqui de eu fazer uma da França, mas eu vou fazer essa da Espanha aqui primeiro. Vamos lá. O que acontece? A Espanha, a seleção, como eu brinquei, do come quieto, né? Foi lá e empatou aquela partida, né, tenebrosa contra Cabo Verde, depois fez a lição de casa e sempre venceu os jogos sem muito empolgar, porém fazendo aquilo que era necessário, que era vencer, que era dominar o jogo e, surpreendentemente, não tomar gols. A Espanha tem um meio de campo silencioso, porém muito preciso e muito mortal, né? Ali a gente teve uma atuação de elenco assim fora do sério, tá? Quem errou menos nessa partida se deu bem, que foi o caso da seleção espanhola, que quase não errou, na verdade, ao longo do jogo. Então foi um trabalho coletivo de muita qualidade nessa partida, muito superior ao da França. O sistema defensivo da Espanha foi impressionante, impecável, quase 100%. Não deixava os franceses chegarem. E quando estavam com a bola, eram extremamente eficientes. Então, a gente não deu muita bola para a Espanha no Mundial. Talvez essa tenha sido a verdadeira tática deles, né? Nós vamos fazer a nossa parte, enquanto todo mundo fica badalando os adversários e a gente não decepciona ninguém, mas vence. A gente vai falar sobre a França já com o Jairo Nascimento, mas também trazemos aqui o olhar do Bruno Rodrigues, ele que está acompanhando bem de perto os jogos e traz aqui uma visão também para complementar nossa conversa. Bora acompanhar. É uma Espanha que, assim como em 2010, foi de menos a mais. Naquela ocasião, na campanha do título, começou perdendo, por exemplo, para a Suíça. E na campanha deste ano, começou empatando com a estreante Cabo Verde em 0-0. Um resultado para lá de surpreendente. Mas foi uma equipe que cresceu e que consegue impor seu jogo sobre os adversários na maioria das vezes. Lamine Yamal, que iniciou a Copa do Mundo lesionado, também vai ganhando protagonismo. Foi importante na classificação contra a França, sofrendo o pênalti que abriu o caminho dos espanhóis para mais uma decisão. Contudo, ao contrário de 2010, quando enfrentou a Holanda, que nunca foi campeã mundial, os espanhóis já sabem, enfrentarão uma seleção que já levantou a Copa do Mundo. Pode ser a Argentina ou a Inglaterra. A gente vai falar sobre esse caminho aí para a Espanha, porque hoje é esse jogo entre Inglaterra e Argentina. Daqui a pouquinho já vou apontar aqui com o Jairo qual é a seleção favorita, quais tendem a ser os destaques dessa partida. Mas
Jairo Nascimento, a gente já está olhando para a Espanha aqui, para o que foi esse jogo de semifinal, a primeira da Copa de 2026. Quem é que se destacou aí na seleção espanhola, hein? O Oyarzabal de longe, né? O Michael Oyarzabal, jogador do Real Sociedad. É até interessante, a gente tem aqui os dados dele na Copa, mas eu quero trazer um detalhe, tá? Ele é um jogador que lá na Espanha, ele não joga no mais badalado dos times, Real Sociedad, tá? Nem sempre é um grande destaque da competição local. Agora, quando a gente fala de seleção e quando a gente fala de Copa, veja só, ele atuou nas 7 partidas da seleção espanhola na Copa. Marcou 5 gols. No exato momento, ele é o artilheiro da seleção espanhola. E se estiver inspirado, vamos supor, na final, pode até ultrapassar o Mbappé em quantidade de gols, né? Precisa marcar mais 3 pelo menos. Assistências, ele deu 1 até o momento, tá? E veja só, por que eu digo que ele é importante nessa seleção? Porque em 2024, na final da Eurocopa, que por coincidência foi um jogo entre Espanha e Inglaterra. Olha. Quem marca o gol 2-1, o gol derradeiro da vitória espanhola, foi o Oyarzabal, tá certo? E até o momento ele é o 6º maior artilheiro da história da seleção espanhola, por isso está se destacando muito. A gente fala muito de Yamal, mas tem que prestar atenção nele. Inclusive depois aí